Parece que a gente se apaixona, parece que a gente, cada vez que estuda, se apaixona mais por Jesus. E aí, na última aula, com o Márcio, foi estudado o livro de Atos. Então, foi ali quando teve a descida do Espírito Santo, ali as viagens missionárias de Paulo. E agora a gente vai entrar nas cartas, nas epístolas. As cartas paulinas, as epístolas paulinas, né? Epístola é carta. Então, vamos falar carta, que é mais fácil de entender, né? Então, a gente vai estudar as 13 cartas ao longo das semanas, e hoje nós vamos estudar a primeira que está descrita ali na Bíblia, que é Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. As cartas têm o nome, algumas têm o nome da cidade para a qual Paulo escreveu, e outras têm o nome para o líder, para o pastor a qual Paulo escreveu. Então, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Coríntios, lá da cidade de Corinto, carta de Paulo aos Filipenses, da cidade de Filipo, e assim por diante. Então, Roma era uma cidade que tinha uma igreja, e Paulo escreveu para essa cidade. Então, por isso que é a carta de Paulo aos Romanos. E, para a gente entender uma carta, muitas vezes o que está escrito nela já se diz por si só. Né? Quando você lê uma carta, você entende, porque a pessoa escreveu para pessoas entenderem. Só que muitas vezes a gente não entende porque a gente não sabe por que aquela carta foi escrita. Então, quando a gente estudar essas cartas, nós vamos entender o motivo delas ter sido escrita. E olha que interessante, nós lá em casa estávamos falando ontem e hoje, quando nós pegamos a Bíblia para estudar Romanos, como tem a ver com o que foi ministrado domingo. Assim, hoje a gente vai entender um pouquinho até daquela palavra que o pastor trouxe sobre a adoção. A gente vai entender um pouquinho o sentimento dos cristãos que estavam em Roma em relação a isso. A gente vai entender o que estava acontecendo naquela igreja para Paulo escrever essa carta. Porque essa carta é uma das cartas mais completas. Ela é até denominada, eu vou até ler, a Constituição do Cristianismo, a carta de Paulo aos Romanos, porque nela tem todos os temas para uma vida cristã. Então, se você pegar esses 16 capítulos e ler, vai ser muito fácil de entender quando você entender por que Paulo escreveu. Então, hoje a gente vai ver o porquê de Paulo ter escrito essa carta. Então, as cartas, elas não estão em ordem cronológica. Elas estão em ordem de tamanho. Quem montou a Bíblia, né, lá no conselho, quando eles montaram as Bíblias, eles não colocaram em ordem cronológica os livros. Aqui as cartas são colocadas em ordem de tamanho. Então, Romanos é a carta mais grande que Paulo escreveu. Então, Romanos, primeiro foi escrita a carta aos Gálatas, depois aos Tessalonicenses, depois aos Coríntios, daí aos Romanos. Foi escrito lá no período de 58 depois de Cristo. Então, a carta aos Romanos foi até escrito antes de Atos. Atos foi escrito no ano 63, para a gente entender. Então, ali Paulo já estava na sua terceira viagem missionária, quando ele escreveu. E ele estava na cidade de Corinto. E aí ele ficou sabendo da notícia que precisava falar alguma coisa para os irmãos em Roma. Provavelmente alguém foi atrás dele pedir ajuda, né? Porque a fama de Paulo já tinha se espalhado, já estava ali no final da vida dele, ali no ministério dele na terceira viagem. Depois disso ele fez mais uma viagem missionária e aí foi preso e acabaram matando ele, né? Ele foi morto em Roma depois. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, Paulo já estava na sua terceira viagem missionária, ali no período de 58 depois de Cristo, e aí ele escreveu essa carta. Ele estava ali ele estava na cidade de Corinto, na região de Acreia. Aqui no mapa, essa região ali perto da região ali de Tessalônica, de Bereia, perto de Atenas, nessa região. Hoje os nomes são diferentes, mas ele estava ali naquela região. E aí ele escreveu... Amor, pega um guardanapo lá. Daí ele escreveu essa carta e mandou para os romanos. Então, o tema da carta é justificados em Cristo. Então, Paulo quis dizer para os romanos que eles são justificados em Cristo. E aí, então, por que Paulo então escreveu essa carta? Lá... naquele período que teve a descida do Espírito Santo,
e eles falaram em várias línguas, né, as línguas maternas. Então, lá em Atos, quando a gente viu semana passada com o Márcio, eles falaram em línguas maternas, em várias línguas. E aí, provavelmente, os romanos que estavam lá, eles entenderam na língua deles, e eles entenderam sobre o Evangelho de Jesus, né? A gente olha lê esses trechos, parece que foi em um dia, mas provavelmente passou dias, né? Todo esse contexto. E aí eles levaram o Evangelho de Jesus para Roma. Não foi Paulo que levou a igreja de Cristo em Roma. Paulo ainda não tinha ido para Roma quando ele escreveu essa carta. Então, Roma, a igreja de Roma, começou a partir daqueles cristãos que estavam lá, né? Isso é uma hipótese, a gente não pode dar certeza, mas os estudiosos dizem que a igreja de Roma começou com aqueles cristãos lá do Pentecostes, que estavam lá, entenderam o Evangelho, aceitaram Jesus, voltaram para a sua cidade, para Roma, e começaram com a igreja lá. E dentro disso tinha cristãos judeus também, que foram para lá, também estavam nessa igreja. Então, a igreja em Roma, ela era de cristãos gentios, dos cristãos romanos, que aceitaram Jesus, e dos cristãos judeus, aqueles lá da aliança do Antigo Testamento. E aí, num certo período, o imperador de Roma, ele expulsou todos os judeus da cidade de Roma. Então, a igreja passou a ser só de cristãos romanos, daqueles cristãos que aceitaram Jesus, né, depois da descida do Espírito Santo, depois que Jesus passou na terra. Não daqueles cristãos que já estavam antes da aliança. Então, aquela igreja começou a ter os costumes de uma igreja pela graça, aquela igreja de Jesus, que Jesus veio, salvou e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas daí, passados 5 anos, foi revogado esse decreto e os cristãos judeus, os judeus, enfim, voltaram para Roma e voltaram para essa igreja. E aí que começou o problema dessa igreja. Teve divisão. Essa igreja foi uma igreja dividida, porque os cristãos judeus não aceitavam os cristãos romanos. Então, eles estavam brigando entre eles não estavam se aceitando. Porque os cristãos romanos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a partir da vida dele, da morte, da ressurreição, eles estavam vivendo daquele jeito que eles conheceram, aquele evangelho que eles conheceram. Não aquele evangelho da lei, lá do Antigo Testamento, evangelho não aquele cristianismo que tinha que ter as leis, guardar o sábado, não podia comer tal alimento, tantas coisas que Jesus veio e cumpriu. Os cristãos judeus queriam que a igreja permanecesse nos costumes do Antigo Testamento. E os cristãos romanos, eles não sabiam desses costumes porque não era deles. Né? Eles conheceram o evangelho a partir de Cristo, onde Cristo veio e mostrou que o sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado. Sobre as coisas, todas essas leis que Jesus veio e resumiu em uma, que resumiu em amar a Deus como amar a Deus e amar o próximo. E os outros cristãos queriam que ficasse naquelas leis lá do Antigo Testamento, cumprindo a Torá ainda. E aí que teve essa divisão na igreja. Então, um povo não aceitava o outro, então Paulo veio e escreveu essa carta. Por isso que Paulo ele dá muita ênfase na unidade, ele dá muita ênfase no corpo de Cristo, ele dá muita ênfase de que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Porque ele estava batendo um pouco em cima desses cristãos que só queriam lei, e a lei deles não estava salvando eles, porque a lei deles matou Jesus. A lei que eles praticavam, que eles viviam, matou Jesus. E eles, mesmo assim, eles queriam aquelas leis e não estavam aceitando aqueles outros irmãos. Então, a igreja ficou uma igreja dividida. E entende-se que não tinha nenhum líder de pulso firme lá naquela igreja, porque provavelmente essa igreja começou assim, com grupos de pessoas. Então, eles foram até Paulo e Paulo mandou essa carta. Então, a gente vai ver um pouquinho, né, do que Paulo escreveu nessa carta. A gente entendendo isso, que era uma igreja dividida,
a gente vai entender, então, o que Paulo escreveu. E aí, quando a gente entra no contexto de que o pastor falou, domingo no culto, eu estava refletindo, a gente estava refletindo, né? Olha, pense no lado desses cristãos romanos. Né? Na cultura lá, que o pastor mencionou no domingo, eles tinham essa cultura de abandono, talvez de rejeição. E aí eles conheceram um Salvador. Só que eles não tinham essa cultura de Deus como Pai, porque eles só conheceram Jesus. Eles não tinham esse histórico dos judeus que tiveram o Deus como Pai. Então, eles não viam Deus como Pai, eles viam Jesus como Salvador. E aí vem esses romanos, esses cristãos romanos, que já tinham esse histórico, talvez, de rejeição pelo seu pai, alguns, de não ter sido adotado por seu pai. E aí eles reconhecem Jesus, mas eles não veem Deus como Pai, eles não entendem a paternidade de Deus, porque eles não sabem. E aí vem aqueles cristãos judeus, que era para ensinar eles sobre a paternidade de Deus, um Deus Pai que enviou seu Filho para nos salvar, um Deus que lá no deserto nos cuidou, um Deus, todo aquele Deus do Antigo Testamento. E em vez desses cristãos fazerem isso, eles rejeitaram de novo. Então, vamos se colocar no lugar dessa igreja em Roma, como que ela estava? Né? Então, Paulo, ele escreveu para isso, para mostrar, tanto para esses cristãos judeus, que não é assim, quanto para os romanos, para eles entenderem que a partir do momento que você aceita Jesus, que você tem a paternidade de Deus por meio do Filho, né, que vai ao Pai através do Filho, você tem a sua vida, você é salvo, você tem a sua eternidade, você é filho de Deus. Então, não importa se os outros querem que você faça isso, faça aquilo, não. Deus está aqui para você, intermédio do Filho, Jesus. Então, a carta de Paulo inicia falando sobre o poder de Deus, né, que o poder de Deus ainda é maior, né, do Filho de Deus como poder. E aí ele fala também que o instrumento que Deus usa para isso é o Evangelho, né, sobre o poder de Deus. E aí alguns temas que é mencionado na carta sobre pecado, lei, juízo, salvação, graça, fé, obra, retidão, justificação, eleição, santificação, glorificação, redenção e ressurreição. Tudo isso é mencionado nessa carta e a gente vai ver. Então, a carta é dividida em 3 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 8, que fala sobre a doutrina, né, a parte doutrinária. A carta de Paulo aos Romanos, ele traz bastante referências do Antigo Testamento também, se a gente for ver. Então, é a parte doutrinária, que fala sobre a justificação, santificação e glorificação. E aí, no capítulo 1, ele já começa fazendo uma saudação a Roma, falando que por que ele não tinha ido ainda, que ele queria ir. Então, ali a gente vê que não foi Paulo que instituiu a igreja em Roma, porque ele ainda não tinha ido até essa igreja. E daí, 3 anos após ele ter escrito essa carta, justamente ele é levado preso em Roma, e aí ele chega em Roma, mas preso. E aí, então, no capítulo 1, a gente vê isso, Paulo dando saudação e falando que, posteriormente, ele quer ir conhecer essa igreja, que ele já tinha ouvido falar dela. E aí, no capítulo 2, já começa a resposta de Paulo aos judeus, né? Esses judeus que não queriam aceitar os romanos, por eles não praticarem a lei de Moisés, a lei mosaica. Então, Paulo fala sobre um irmão que julga o outro. Pense, pessoas da mesma casa, da mesma igreja, da mesma comunidade da fé não estavam aceitando um outro. Então, ele usa alguns exemplos. E ele fala que o julgamento não é nas nossas mãos, o julgamento é de Deus. Então, se aquele irmão não está praticando aquilo que eu, no meu julgamento, acho que ele deve praticar, é ele com Deus. Eu não tenho como julgar. E aqueles cristãos, eles estavam julgando. Então, Paulo fala que o julgamento não está nas nossas mãos, e sim nas mãos de Deus. E a recompensa eterna é para quem faz a vontade de Deus, tanto judeus quanto para não judeus. Então, não é só porque eu sou judeu ou não que eu vou ter a recompensa. A recompensa é aquele que faz a vontade de Deus. Então, daí, Paulo continua dizendo que Deus aceita aqueles que não só ouvem a lei, mas que aceitam e tenham ela escrita em seu coração. E esse trecho, quando a gente lê, é de arder. Porque daí Paulo fala assim, que os judeus, eles ensinam a lei.
Eles estavam com a lei na ponta da língua, mas eles não viviam essa lei. Eles não estavam obedecendo. Que adianta eles exigiam uma lei, que alguém vivesse aquela lei, mas eles não estavam vivendo. Eles ensinavam a lei, mas eles não estavam vivendo. E aí ele falou assim, que as pessoas, elas falam mal de Deus por causa do testemunho desses judeus. Por causa que esses judeus falavam uma coisa e viviam outra. E aí as pessoas não tinham uma boa visão de Deus, as pessoas não sabiam, não entendiam, ou até mesmo não queriam se relacionar com esse Deus dessa lei que esses judeus exigiam e ensinavam, mas não viviam. Então, é de arder quando a gente lê esse capítulo 2. Então, Paulo está exortando eles. Mais do que vocês ter essa lei na ponta da língua e sair falando, então que tenham ela no seu coração e vivam. E aí, continuando no capítulo 3, Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus, mas alguns não estão sendo fiéis. E o Senhor é fiel e justo. Então, Deus aceita as pessoas por meio da fé em Jesus Cristo. Todos pecaram e estão afastados de Deus, mas pela graça Ele aceita a todos e salva. Então Deus mostrou sua justiça, dando a oportunidade a todos para aceitar Jesus. Então aqui também ele falou, ele entregou a mensagem ao cuidado dos judeus. Mas a partir daquele momento que você aceita Jesus, tenha fé naquele que te salvou, naquele que morreu na cruz para te salvar, você é aceito por Deus, seja judeu ou não judeu. Então, em todos esses capítulos aqui da primeira parte, Paulo sempre dá ênfase assim, Deus fez isso, seja você judeu ou não, porque Deus fez por todos, Deus fez pela humanidade. E aí, posteriormente, no capítulo 5, Jesus nos fez amigos de Deus, então, através da salvação em Cristo Jesus, nós podemos ser amigos de Deus. E aí, ali no capítulo 6, Paulo fala que nós não somos mais escravos do pecado. E aí ele fala assim, que nós somos escravos de Deus, mas não é uma escravidão pesada, é uma escravidão que nos traz a libertação. Então, Jesus Cristo morreu na cruz para nos trazer vida. Nós não somos mais escravos do pecado, e sim, nós temos uma vida que foi a partir de Cristo. E ali no capítulo 7, fala sobre a nova aliança, que é obedecer ao Espírito Santo. Então, aqueles cristãos falavam sobre a lei, né, sobre o pecado, que era pecado não estar na lei, mas quando ele vive só a lei, ela pode levar ao pecado, mas quando eu vivo pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, esse sim me leva à vida eterna. Quantas vezes a gente quer viver a lei, viver a lei, viver a lei, mas por só viver a lei, não ser guiado pelo Espírito, a gente acaba pecando. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, isso sim consegue me levar à vida eterna. Então, ele dando ênfase, que às vezes a lei pode nos levar a pecar, mas o Espírito não, porque a gente vai estar sendo guiado por ele. E aí no capítulo 8, que fecha aí essa primeira parte da doutrina do livro, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. E aí ele fala que somos filhos e recebemos as recompensas como filho. Todos são filhos de Deus. E aí que entra essa parte da adoção, né? Ali no contexto dos romanos, que Deus adotou eles como filho e agora eles podem ser filhos de Deus. E aí a gente vê na segunda parte ali do livro, que é do capítulo 9 ao capítulo 11. Que é a parte escatológica. É outra palavra, mas eu trouxe escatológica que é mais fácil de entender. É a parte dispensacional, que quer dizer escatológica. E escatológico quer dizer que é sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo. Então, essa parte fala sobre o plano de Deus para os judeus e para os gentios. Fala o plano de Deus para toda a humanidade, do capítulo 9 ao capítulo 11. Então, no capítulo 9, ele fala que ambos, tanto os judeus como os gentios, podem alcançar a justiça pela fé. Mas se o judeu continuar a buscar a justiça pela lei, não terá a justiça de Cristo. Os judeus estavam querendo buscar a justiça através da lei.
Mas se quem buscar a justiça pela fé, esse sim terá a justiça de Cristo. E aí, no capítulo 10, ele fala sobre a religiosidade. A religiosidade de Israel não o salvou. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, enquanto a única justiça que serve vem de Jesus e é recebida só por meio de fé. Então, eles tentaram buscar sua própria justiça, justiça com as próprias mãos. Por isso que o tema do livro é justificados pela fé, não pelas nossas mãos, não por obras, não por nada além da fé em Jesus Cristo. E aí, posteriormente, Deus usou, no capítulo 11, Deus usou da rebelião dos israelitas ao crucificar Jesus. Então, esses judeus, esses israelitas, eles crucificaram Jesus quando eles rejeitaram ele. Então, através disso, Deus pôde cumprir o seu plano de ser justo, tanto para esses que rejeitaram a Jesus, quanto para os gentios, tantos outros, toda a humanidade que fosse aceitar a Jesus por meio da fé. Então, eles rejeitaram Jesus, negaram Jesus, e os outros passaram a fazer parte da aliança. Então, Deus usou tudo isso para fazer. Todos podem fazer parte dessa fé em Jesus Cristo. Então, os descendentes judeus são representados como ramos quebrados, aqueles que negaram a Jesus. E os crentes gentios, nós que passamos a conhecer Jesus depois disso, nós somos reconhecidos como ramos enxertados. Então, a conclusão que a gente tem é que a salvação é pela misericórdia de Deus. Então, mesmo Jesus ter vindo para os judeus, esse povo que não aceitou Jesus, que rejeitou Jesus, ele mostra que eu aceito vocês ainda, mesmo vocês terem negado Jesus. E eu aceito aqueles que começaram a fazer parte da aliança agora, conhecendo Jesus. Então, isso mostra a misericórdia, a compaixão de Deus e o plano de Deus para toda a sua humanidade. E aí, no capítulo, a última parte, do livro, ele fala sobre as orientações práticas para a vida cristã. Então, essa parte a gente vai dar mais ênfase, vai falar mais, porque tudo ali é para nós. Mas aqui a gente vê que é atemporal o que Paulo está escrevendo. Paulo escreveu a carta para a igreja de Ampere, a carta para a igreja de todo lugar. A gente vê nessa última parte, que é do capítulo 12 ao capítulo 16, que é a parte prática, o que o Evangelho produz em nós e através de nós. Orientações práticas para a vida cristã. Então, no capítulo 12, Paulo roga aos seus leitores que reconheçam a grande misericórdia de Deus e se baseiem as suas vidas cristãs em Jesus, apresentando os seus corpos em sacrifício vivo, o sacrifício vivo agradável a Deus. E para eles experimentar a vontade de Deus, eles precisam viver isso. Então, ele também fala que a igreja é um corpo feito de vários membros com dons diferentes. O ministério, então, deve reconhecer o que Deus fez em cada membro e todos devem praticar o amor. Então, aqui no capítulo 12, ele está falando sobre a igreja de Cristo. A igreja é formada por vários membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Cada um do seu jeito, cada um com suas qualidades, cada um com seus defeitos, mas todos fazem parte do corpo de Cristo e todos devem ser aceitos. Não importa o que eu passei lá para trás, não importa o que eu fiz da minha vida. Aqui, nesse capítulo 12, Paulo está falando que todos nós somos membros, com vários dons, com diferentes dons, somos membros do corpo de Cristo. Cada um dentro daquilo que Deus colocou em seu coração, cada um dentro daquilo que Deus colocou na sua vida para exercer. E que nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, esse capítulo 12 é muito gostoso e muito interessante. E aí a gente continua ali no capítulo 14. Os membros da igreja não devem criar divisões entre si, especialmente por julgar os outros. Todos são servos de Deus e Ele é quem os julgará. O importante é não se condenar naquilo que você mesmo aprova. Então, que nós não façamos divisões na igreja, por achar que nem aqueles
cristãos judeus, por achar que fulano tem que fazer tal coisa, por achar que ciclano tem que fazer tal coisa, por achar que a minha vontade, que aquilo que eu acredito, né, deve ser feito, por eu aprovar as coisas. Não, quem aprova é Deus. Né? Nós somos membros de um corpo, com os nossos dons, fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, junto em unidade. E que nós não venhamos ter divisões, principalmente pelo julgamento. Olha só como é atual isso. Quantas vezes hoje pessoas estão saindo das igrejas e estão machucadas, porque são feridas por alguém dentro da igreja que é que nem esses cristãos judeus, que acha que eles são os donos da lei, que acha que porque tem o conhecimento é dono de dizer o que fulano deve ou não fazer, ou de julgar aquilo, de achar que o julgamento é para si. Quantas histórias talvez você ouviu ou você mesmo sentiu de pessoas que falam, eu não vou mais na igreja, as igrejas são todas iguais. Quantas vezes a gente convida alguém para ir e a pessoa não vai porque, eu me frustrei, me fizeram mal numa igreja. Por quê? Porque não estavam levando a sério isso. Porque não estavam levando a sério a palavra de Deus, que diz que nós somos membros de um corpo, cada um do seu jeito. E quem vai julgar? Cada um é Deus, não nós. E que nós possamos entender em nosso coração que nós não estamos aqui para fazer distinção de pessoas, que nós estamos aqui para recebê-las pessoas. E que se alguma vez isso aconteceu conosco, de pessoas talvez nos afastarem do corpo de Cristo, ou de a gente se sentir afastado, talvez sem querer, que nós possamos entender que Deus, que Cristo, que o plano de Deus é muito maior que isso. Muito maior que uma divisão, muito maior do que um julgamento, muito maior do que uma ferida que alguém possa ter nos feito. Eu sempre falo que quando alguém nos fere no âmbito de igreja, de comunidade, essa pessoa ela não teve um novo nascimento. Então, é por isso que a gente está aqui, pela misericórdia de Deus, para que essa pessoa possa alcançar um novo nascimento através de nós. Dói ter feridas que as pessoas do corpo de Cristo fazem em nós. Mas essas feridas vão nos ajudar a lá na frente entender que eu não vou mais fazer isso para alguém. E que eu vou receber essas pessoas. E que se eu fiz alguma vez também isso, eu posso entender que isso já faz parte da minha velha natureza, que a partir do novo nascimento eu vou viver o reino de Deus. Então, Paulo está falando aqui no capítulo 14 que os membros da igreja não devem criar divisões, porque são um só corpo. E aí no capítulo 15 fala sobre os deveres, fala que os fortes devem suportar os fracos e receber uns aos outros e reconhecer o valor das Escrituras. Então, aqui, o que eu já estava falando antes, que os fortes devem suportar os fracos. Se eu hoje estou caída, que alguém possa me levantar. E assim, um dia que eu estiver de pé e alguém tiver caído, e eu possa levantar. E assim por diante. A gente acha, às vezes, que porque faz alguma coisa, porque tem conhecimento, porque participa de um ministério, porque é líder do ministério, a gente acha que essa pessoa é um super-herói, é uma pessoa que não tem seus sentimentos, que não tem as suas lutas, que não tem um dia de fraqueza. Então, da mesma forma que hoje eu estou aqui, pode ser que amanhã eu preciso de alguém que esteja me levantando. E assim por diante. Isso é o corpo de Cristo. Não se achar maior que o outro, mas um suportar o outro. Suportar, não de suportar uma coisa chata, mas de suportar, de carregar, de levar. E assim a gente vai rumo à eternidade. Os finalmente dessa carta, Paulo já está falando sobre isso. No começo, Paulo começou exortando, vocês estão fazendo assim, mas não é. É Deus, né? Vocês são justificados pela fé em Jesus Cristo. Depois ele fala sobre a salvação através de Jesus Cristo. E agora ele traz orientações para nós vivermos a nossa vida em comunhão e em unidade. E aí no capítulo 16, Paulo termina essa epístola pedindo aos crentes romanos que saúdam vários irmãos na fé. E observe os que promovem
disseminações de escândalos contra a doutrina de Cristo. E ele termina louvando a Deus por revelar o ministério do Velho Testamento aos crentes da Nova Aliança. Então aqui, Paulo, ele trouxe aos crentes da Nova Aliança, revelou os mistérios do Velho Testamento, e ele trouxe, principalmente, acima de tudo, o Evangelho de Jesus Cristo, que nós somos salvos pela fé, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Que maravilhoso esse livro, que você possa ler ele, que a partir desse entendimento sobre essa divisão, sobre essa exortação de Paulo, e eu tenho certeza que após essa carta, a gente não sabe, mas com certeza essa igreja possa ter seguido em unidade, assim como o Senhor quer de nós. Uma igreja que vive em unidade. E o propósito dessas cartas estarem na Bíblia para nós hoje, tem um propósito, para nós entendermos isso. Quantas vezes a gente passa por situações assim como os romanos estavam passando, e Paulo veio com essa orientação, e essa orientação é para as nossas vidas também. Então, isso foi a carta de Paulo aos Romanos. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E vamos orar ao Senhor neste momento, dar graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de entender a palavra dEle. Muitas vezes a gente acha que é mirabolante, que é difícil. Às vezes às vezes a gente precisa de mais tempo para entender, mas o Senhor, Ele revela a sua palavra, aquele que tem interesse de querer desvendar. Então, que nós possamos orar hoje, pedindo ao Senhor mais vontade de querer, entendimento também na sua palavra. Quando a gente for ler, o Senhor vai revelar aquilo que está nele aos nossos corações. Senhor Jesus,